coração ficar cada dia mais sensível à voz de Deus. Um coração, queridos, para ouvir a voz de Deus precisa estar sensível, precisa estar rendido. Isso é muito real que eu estou falando para vocês. Filtre o que chega até você, principalmente as ofensas. Provérbios capítulo 4, que gosto muito, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Deu uma pontada no meu coração. Senhor, passa teu sangue, Pai. Tem gente que está recebendo a palavra que está sentindo literalmente o coração. Senhor, em nome de Jesus. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Entenda em nome de Jesus. Nós precisamos guardar o nosso coração de absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Até, sabe, muitas vezes de nós mesmos. Verdade, querido. Da nossa autossuficiência, sabe, dos nossos achismos, porque um dia o Senhor falou que o problema da humanidade é se apoiar no seu próprio entendimento. Eu nunca mais esqueci isso. O Senhor me trouxe uma impressão do Espírito com relação a essa palavra, essa frase. Muitas vezes a gente precisa se guardar o nosso coração, da gente saber, achar que sabe tudo sobre o outro. Isso é uma coisa, né? Achar que sabe tudo da igreja que a gente serve, achar que a gente sabe tudo do nosso marido, achar que a gente sabe tudo até do nosso filho, achar que a gente sabe tudo até da gente, achar que a gente sabe tudo do que Deus vai fazer, achar que a gente sabe tudo do que Deus está fazendo. E não sabemos, queridos. Nós precisamos dele. Ainda que você saiba de alguma coisa, você precisa dele para saber direito. Para saber direito, você precisa do Espírito Santo. Porque muitas coisas, meus irmãos, eu achava que eu sabia. Mas o Senhor foi me ensinando na caminhada que eu não sabia quase nada do que eu achava que eu sabia. Então, nós precisamos filtrar o que chega até nosso coração, principalmente as ofensas. Como eu falei no livro de Provérbios, capítulo 23. Talvez você se feriu na caminhada. Por que eu falo principalmente da ofensa? Às vezes na caminhada, pessoas endureceram o coração devido às ofensas, devido a elas serem ofendidas na caminhada, passar por dificuldade, elas acabaram, sabe, criando uma capa de proteção tão grande, que elas acabaram criando uma capa de proteção até mesmo com relação à voz de Deus. Elas se blindaram tanto na caminhada, que elas passaram, como eu falei no início da live, a desacreditar que Deus fala, desacreditar na promessa, por causa das ofensas que elas receberam na caminhada. Então nós precisamos ter muito cuidado de não endurecer o nosso coração, principalmente por causa das ofensas. Então você blinda teu coração, como eu falei, diariamente. Quando vier, queridos, qualquer palavra contra você, você precisa orar. Nós precisamos orar até quando nós não ouvimos algo contra a nossa vida. Eu sempre, esses dias eu falei aqui sobre sonho, falei sobre uma determinada pessoa, né, contei testemunhos aqui para vocês, mas entenda. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada é que eu não posso andar com mágoa de ninguém, com raiva de ninguém. Porque isso, queridos, fecha os céus, isso retém a voz de Deus para a nossa vida. Isso endurece o nosso coração na nossa caminhada. Então, muitas vezes, quando nós falamos isso, eu gosto de deixar bem claro. Apesar de eu contar um testemunho para vocês, eu não tenho, queridos, eu não tenho como ter raiva de pessoas. Ainda que pessoas nos magoem na caminhada, ainda que pessoas nos machuquem na caminhada, é inevitável você não passar por isso. Você é gente, você só não vai passar por isso se você não fizer nada no sentido de, sabe, ser uma pessoa que ignora o teu chamado, que ignora o teu propósito. Ser uma pessoa, sabe, que, vamos dizer, que a caminhar não existe neutralidade caminhando aqui. Mas se você for uma pessoa, sabe, irrelevante, uma pessoa que quer ser irrelevante, uma pessoa que não quer propósito, não quer chamado, que à medida que você, sabe, pega no arado, à medida que você vem para Cristo, você tem adversidade. Então, independente de você, sabe, você mexer com alguém ou não, você sempre vai ter alguém que vai se levantar contra você. Mas eu gosto muito de deixar claro que, sabe, o meu coração não pode estar preso nisso. O meu coração, ele não pode estar frustrado na caminhada. O meu coração, ele não pode estar com essas vulnerabilidades na caminhada. Eu não posso estar com falta de perdão na minha caminhada. Porque isso impede, meus irmãos, de ouvir a voz de Deus.
Muitas vezes as pessoas não liberam perdão porque elas acham que perdão é você limpar a barra de alguém. Não, o perdão é benefício para você, principalmente, de você não deixar o teu coração endurecer e você continuar ouvindo a voz de Deus. Então nós não perdoamos porque somos bons, perdoamos porque somos inteligentes. Não, você não perdoa a partir de hoje porque você é uma pessoa bonzinha. Não, tem coisas que é difícil perdoar. Tem coisas que a gente sabe, como eu falei, coisas que eu descobri na caminhada, que eu chorei horrores, que eu chorei. Que eu fui para os pés do Senhor e disse, por quê, Pai? Por quê? Porque sim. Porque tem gente que acorda, querido, só para fazer mal para o outro. Tem gente que é frustrado que Deus deu algo para ele ou para ela e não quis receber, ignorou a voz de Deus, endureceu o coração e fica enchendo a paciência do outro. Por isso. Mas, queridos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos liberar. Ainda que seja difícil, o perdão é inteligência pelo Espírito. Porque é Ele que te faz perdoar. Então é a sabedoria do alto que vem para você. Perdão. Então perdão, meus irmãos, não é você sair limpando a barra dos outros. Porque Deus é justo. Mas perdão é você se liberar. É você andar com o teu coração sensível e não o coração endurecido. Então tem muitas pessoas que não perdoam porque acham que vai limpar a barra de alguém. Não, queridos, você está se limpando. Você está se desbloqueando. Porque a ofensa, ela bloqueia. A ofensa, ela bloqueia o coração. A amargura bloqueia. A falta de perdão bloqueia. Então, independente, saiba disso, independente do que eu conto de testemunho, eu não posso guardar nada, nem ninguém no meu coração. Porque eu sei do meu propósito com Deus. Eu sei que eu preciso continuamente ouvir a voz de Deus para mim e para vocês. Então eu não posso reter. E se você, queridos, está ouvindo essa palavra no dia de hoje, Deus está falando com você, não retenha. Para de criar uma casca de proteção com relação às ofensas, ao ponto dessa casca ser tão grossa de você não conseguir nem ouvir a voz de Deus. Você se blindou tanto, talvez, na caminhada, que você não consegue mais nem acreditar nas promessas. Você se blindou tanto na caminhada que você talvez não consiga nem, sabe, nem acreditar quando uma voz real, em sonho ou em qualquer situação vem para você, você não consegue acreditar nas promessas. Porque se você se blindou tanto das ofensas que você esqueceu de liberar para fluir da voz de Deus. Então tem pessoas, meus irmãos, que está tão blindado, que se blindaram até da voz de Deus. Então, como eu falei em uma das lives, que eu acredito que eu falei sobre o coração também, se blinde de tudo, menos da voz de Deus. Tome cuidado, porque nós escutamos na caminhada muitas pessoas amarguradas. Nós escutamos na caminhada muitas pessoas ofendidas. E a amargura, a ofensa, ela cria uma casca de proteção não só contra ela, mas também contra a voz de Deus. Então, tome muito cuidado com isso. Eu quero encerrar essa palavra esse dia sobre o temor. O coração, ele não perde a sensibilidade quando você continua com temor ativo. Provérbios 28, capítulo 14. Desculpa, Provérbios capítulo 28, versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Nós precisamos continuamente temer o Senhor. Temer o Senhor é proteção para o teu coração. O coração que teme é um coração protegido. E nós precisamos entender o que o livro de Provérbios fala, capítulo 28, versículo 14. Continuamente. Porque muitas pessoas até temeram o Senhor em determinado tempo, mas pela falta de vigilância, acabaram não deixando esse temor ativo. Nós precisamos ter um temor ativo dia após dia. O temor ativo é quando você entende que quando vir uma fofoca para você, você precisa continuar deixando esse temor ativo dentro de você. Quando vir uma fofoca com relação a alguém, você chegar com alguém e dizer assim, olha, deixa eu te falar, eu não posso me meter nisso aí. Isso é temor ativo. Mesmo que você queira até ouvir a fofoca. Mesmo que você queira, querido, somos gente. O fofoqueiro sabe chegar com uns papos interessantes para você. Então mesmo que você até queira ouvir o fofoqueiro, você tem um temor ativo dentro de você. Eu estou falando coisas do dia a dia, tá? Porque o temor não é só sobre você pecar com coisas sexuais e coisas, né, mais profundas. Eu estou falando de dia a dia. Temor ativo é quando alguém chega com uma fofoca para você e você diz, olha, querido, eu não posso, sabe? Seja muito espiritual nesse sentido. Olha, querido, com fofoqueiro. Olha, querido, eu não posso ouvir isso porque isso bloqueia a voz de Deus no meu coração. O fofoqueiro vai sair correndo porque acha que tu vai evangelizar ele. Entendeu? Temor ativo é quando você sabe que qualquer coisa ali pode fazer você cair
de uma conversa, de uma mesa, de uma situação, e você, até mesmo, muitas vezes, o Senhor ele nos dá uma percepção, uma sensibilidade, da gente nem se assentar em algumas mesas, que a gente já até sabe que vai sair dela. Mas o temorativo é... Verdade, fofoqueiro tem um jeitinho, ele tem um jeitinho, é igual o 7-1. Tem um jeitinho diferenciado. Então, muitas vezes, o Senhor vai te mostrar, até mesmo antes de tu sentar à mesa, mas tem mesas que tu vai sentar, e o temorativo é quando você não cai no papo que está rolando na mesa. Você não cai na piada. Quando eu falo sentar em mesa, pode ser em momento do teu trabalho, pode ser em momento de descontração de almoço na tua casa, na tua família, na parentela, que acontece muito. O temorativo é quando você não entra, sabe, no papo dos outros. É quando você não, sabe, o pessoal pede o teu número no grupo para te mandar mensagens, sabe, de coisas que desagradam o Espírito Santo, e você diz, não precisa. É você, sim, muitas vezes ter um temorativo, você vai ser desagradável muitas vezes. Sabe, queridos, porque na caminhada nós não só vamos agradar. Muitas vezes o não que nós damos por causa do temor ativo na nossa vida vai desagradar pessoas. Você vai passar como chato, muitas vezes, você vai passar como, sabe, como insuportável, você vai passar como, sabe, como o crentão, muitas vezes vai passar. Só que isso é temor ativo. Não estou falando para você ser um chato na tua caminhada. Mas muitas vezes, até de você dar uma resposta, um não, você vai passar por chato. Então, o temor ativo é quando você não cai em papos que não vêm de Deus na tua caminhada. Sabe, em historinha, sabe, que não faz sentido. Temor ativo é quando alguém te oferece um benefício que você sabe que não bate com o que, sabe, com o que Deus está fazendo na tua vida, com o que Deus tem para ti. Temor ativo, queridos, é diariamente, por isso eu estou dando esses exemplos. Temor ativo é quando você não tenta se beneficiar do próximo, sabe? Temor ativo é quando você sabe que não tem vantagem em algumas coisas, mas você até faz algumas coisas, vamos dizer, um temor ativo muitas vezes é fazer mesmo sem você ganhar alguma coisa, mas você fazer para beneficiar o outro. Isso também é temor ativo. Muitas vezes a gente se acostumou a fazer para ganhar, fazer para ter vantagem, mas o temor ativo muitas vezes você vai fazer algo que vai beneficiar o outro, não vai lesar você, não vai machucar você, não vai corromper a tua vida, mas entenda, muitas vezes não vai ter vantagem para você, mas você vai fazer para abençoar o outro, isso é temor ativo também. Então, eu te dei vários exemplos, mas fixa principalmente em temor ativo na tua caminhada. Em propostas que vêm do dia a dia, em convites, as coisas simples que às vezes a gente não está esperando, mas que cai, que vem para o nosso colo e a gente tem que aprender, sabe, a nem deixar no nosso colo, a tirar, a nem chegar. Por isso que nós precisamos orar, Senhor, guarda meu coração dia após dia. Isso tem sido as minhas orações durante anos, porque eu deixava meu coração muito vulnerável na caminhada. Até mesmo um exemplo que eu dei para vocês esses dias sobre um sonho que eu tive sobre escola, que eu fiquei vulnerável, né, em algo que eu contei, e eu esqueci de falar naquele momento, foi sentada em uma mesa, conversando normal. Não foi nada de pecado que eu contei e a pessoa soube, não. Foi eu abrir meu coração porque a pessoa perguntou determinada coisa e eu abri meu coração ali. Nós precisamos ter cuidado para quem a gente abre o nosso coração. Ter temor ativo é a gente, sabe, ter um coração sensível, até mesmo quando nós estamos na frente de alguém e essa pessoa é até legal, mas a gente sabe até onde a gente pode ir com ela. Tem pessoas, queridos, que vai sentar na tua frente, é muito legal, mas o nosso coração tem que estar muito sensível, porque já aconteceu comigo, de eu estar sentada na frente de alguém e o Espírito Santo ministrar até aqui. Então hoje, por isso que hoje, isso faz tempo, esse testemunho que eu dei esses dias para vocês, mas hoje eu sou muito seletiva na minha caminhada, com quem eu sento, com quem eu tomo café, com quem eu trago para minha casa. Hoje eu aprendi com o Espírito Santo, porque isso significa, isso se chama maturidade que ele vai nos dando na caminhada. Então hoje eu sei até onde eu posso falar, quando eu quero falar um pouco a mais, o Espírito Santo já vem com freio na minha língua, na minha boca, e aí as coisas vão acontecendo até mesmo aqui na live. Em qualquer lugar nós passamos por isso. E aí o Espírito Santo vai te direcionando, mas você precisa ter um coração sensível para ouvir ele. Até em uma conversa de mesa, queridos, nós precisamos estar sensível para ouvir o Espírito Santo. Não, até aqui, ok. Porque tem pessoas, queridos, que são muito legais, eu quero deixar claro, tem pessoas que são muito legais para te tomar café.
eu e o café, né? Para te tomar café, para te sentar, porque eu acho tão bonito, gente, a mesa de café arrumada, mesa posta, eu gosto desse negócio. Então é muito legal tu sentar para tomar um café com alguém, mas o Espírito Santo vai te dando limite na caminhada. Esse aqui tu pode abrir, esse aqui tu não pode abrir, esse aqui tu pode ir até aqui, esse aqui tu pode só tomar o café. Esse aqui é só tomar café em silêncio e sair. Entendeu? Então o Espírito Santo ele vai te dando a medida, mas o teu coração precisa estar sensível à voz dele. Eu deixo essa palavra, eu falei muitas coisas que não estavam aqui, né? Tem dias que eu estou para fazer assim no roteiro, jogar tudo para cima. Mas glória a Deus, significa que o Espírito Santo está conduzindo ainda mais.